Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que meus vídeos habituais, mas fica ligado que saiu lei nova e você não tá sabendo. Ela institui a Lei 11.861 de 2023. Ela institui o sistema de posse responsável de animais no estado do Espírito Santo. E a lei diz o seguinte: fica instituído o sistema de posse responsável. Artigo 3º, todos os cães e gatos deverão ser vacinados contra a raiva no Centro de Controle de Zoonoses dos respectivos municípios ou estabelecimentos veterinários devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo. Já pesa o seguinte: e se o turista não vacinou o animal no Espírito Santo? Além do não cumprimento das situações do artigo 2 e 3, também caracterizam infrações se o proprietário do animal submetê-lo a maus tratos, praticar crueldade, ferimento e mutilando cães e gatos, criá-lo em condições inadequadas de alojamento, abandoná-lo no Centro de Controle de Zoonoses, vulgo CCZ, do respectivo município, abandoná-lo em vias e logradouros, abandonar animais na estrada, ponto positivo. Parágrafo único, são considerados maus tratos submetê-lo a qualquer prática que causa ferimentos ou morte, mantê-lo sem abrigo em lugares impróprios ou que impeçam movimentação ou descanso, ou que fique privado de ar ou luz solar, bem como alimentação adequada. Se um morador de rua que anda com um vira-lata que ele achou na rua não vai ter alimentação nem para ele direito, quanto mais para o cachorro, né? E muitas vezes o animal segue esse morador de rua. É um caso a se pensar. Como o morador de rua que não tem abrigo para ele vai ter abrigo adequado para o cão? É um caso a se pensar. Castigá-lo, ainda que para aprendizagem ou adestramento. Eu não sou muito fã do reforço negativo, mas transportá-lo em veículos ou gaiolas inadequadas ao seu bem-estar é um grande avanço. Utilizá-lo ou abatê-lo em rituais religiosos ou em rinhas, lutas entre animais da mesma espécie ou espécies diferentes. Abatê-lo para consumo, sacrificá-lo com métodos não humanitários, soltá-lo ou abandoná-lo em vias e logradouros públicos e fazer aplicações de anabolizantes no animal sem orientação do médico veterinário. Enfim, as multas vão até 1.000 VRTs, valores de referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo. Agora vem e podem ser a apreensão do animal também, claro. O artigo 8º é um pouco complicado. Os animais devem ser mantidos em recintos limpos, de acordo com as normas de higiene, totalmente cercados, em condições adequadas de alojamento, alimentação e tudo mais. Em área haver proteção contra intempéries naturais, é o caso do morador de rua que eu falei, e em área de livre acesso com 6 metros quadrados por animal. Então, é um caso a se pensar, porque se um morador de rua que meio que cuida de um cachorro de rua não vai ter o recinto adequado para ele, como ele vai ter o recinto adequado para o animal, né? E o parágrafo único, para mim, é um dos mais complexos. Toda residência particular que possuir a criação, o alojamento e a manutenção de mais de 10 cães e gatos, no total com idade superior a 90 dias, será considerado como sendo um criadouro, mesmo sem fins comerciais, e será obrigado a ter um médico veterinário responsável devidamente credenciado junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo.
Se você que já tem 2 cães encontra um animal abandonado e fêmea, né? Ou 2, independe, se você arrumar cães que vão parir, se você tiver 4 cadelas na sua casa e 2 entrarem no cio, você já extrapola essa lei. Ou 1 entrar no cio. Aí você tem que correr para arrumar a doação. Porque senão você vai ser obrigado a ter um veterinário responsável pelos seus animais ali na sua propriedade. Eu não estou dizendo que não tem gente de má índole, mas você pode extrapolar muito fácil esse número, né? Então, seria o caso de toda propriedade rural ter um médico veterinário responsável técnico, né? Não sei se é lobby, não vou dizer, mas é um caso a ser muito bem avaliado, porque pode gerar muita insegurança, né? Outra coisa, quem vai fazer a fiscalização? A polícia, o IDAF, né? Ações conjuntas, porque é complicado você instituir uma lei e não ter, por exemplo, aonde guardar esse animal apreendido, já que não é todo o município do Espírito Santo que tem um centro de controle de zoonoses. Geralmente são municípios de médio para grande porte. Então, se uma pessoa tem um cão apreendido, ele vai ser levado para outra cidade, e para ele ter esse animal de volta, como vai ser? É um caso a ser muito bem estudado, porque, por exemplo, se você achou o cão, uma cadela prenha, que parir na sua casa e você não arrumar gente para receber esses animais, o que vai acontecer? Você vai ser considerado um criador e vai ter que ter um responsável. Então isso vai reduzir muito, a meu ver, o número de adoções, porque a pessoa que vai ter pensar nessa problemática pode não querer. Então é um caso a ser muito bem estudado, tá? Quem vai fiscalizar? Aonde vai alocar esse animal se ele for apreendido? Quem vai aplicar a multa, né? Como um servidor municipal vai aplicar uma multa que tem valores estaduais? É muito difícil enquadrar essa lei. Então, me ajuda marcando o nosso amigo José Renato Casagrande aqui nos comentários, para ele fazer uma live comigo, para a gente conversar sobre essa lei. Muito obrigado por ter ficado até aqui e um abraço.